Conto Sacrificada, por Ana de Castro Osório. Capítulo 7. O irmão de Manuela respondeu afirmativamente à carta muito digna que ela lhe escrevera, consentindo em receber Cristina como se fosse uma filha. A morte da mãe deixara-lhe um vácuo imenso no grande casarão, onde só de quando em quando os irmãos, já casados e cada um em sua terra, o visitavam por cerimônias. Cristina pode vir, dizia na sua carta a irmã, quando quiser, e na certeza de que já a estimo como filha. Sentia-se só e estava na idade em que uma nova amizade é um pouco de vida nova que se insufla na alma amortecida. Manuela que fosse também. 19 anos de penitência teriam por certo depurado toda a mácula. Esquecia o passado. Talvez um pouco de inconfessado remorso o estivesse a magoar, agora que se sentia tão só e inclinado à vida serena de uma família a refazer. Mas a irmã não ia. Agradecia-lhe muito tanto a prontidão da resposta como a aquiescência ao seu pedido e o desejo de a rever. Mas não iria. Tinha ali uma triste missão a cumprir, não abandonaria no fim da vida as companheiras de tantos anos de angústia. Cristina partiu alegre, numa ansiedade de prisioneira que reentra no mundo porque tem suspirado durante longos dias e resignados. Manuela ficava sem saudades dessa filha, que fora durante anos a sua razão de viver. Antes sentia, ao despedir-se, uma vaga sensação de alívio, não isenta de cavada amargura. Adeus, Cristina, disse-lhe na hora da despedida. Diga a meu irmão que resolvi fazer o meu testamento deixando a herdeira do que me pertence. Ele que administre a casa nesse sentido, pois só quero dispor do usufruto por causa destas pobres criaturas que me rodeiam. Deixe-me agradecer-lhe, madrinha, e tentava beijar-lhe a mão. Para quê? Respondeu sorrindo com ironia e encolhendo os ombros a sincera alegria de Cristina. Era com um profundo desdém que atirava essa fortuna, que lhe era indiferente, para o poder da filha que não a soubera amar, nem reconhecera o presente inestimável que lhe dera antes, tendo-lhe dado seu amor. Partiu, acompanhada de Amarrita, que apenas levava o encargo de a entregar ao tio e voltar logo, pois essa é que decididamente não abandonaria mais a sua menina. Para ela, a menina era Manuela, que nunca deixava de rever como fora. A filha adotiva do seu coração, a estranha que tomara na sua alma o verdadeiro lugar da filha morta à nascença. Mas bastante mudara nos últimos tempos, apesar dela se não querer convencer do que via. A mulher que pouco tempo antes ela encontrara, senão a linda rapariga que vira partir, lavada em lágrimas, crucificada de dores, pelo menos uma mocidade ainda florescente, estendendo-se por um outono que se anunciava formosíssimo. Em poucos meses, Manuela fez uma diferença que saltava aos olhos e afligia toda a comunidade, que só nela fundava as suas esperanças e as suas alegrias. O cabelo embranquecia-lhe nas fontes. A pele amarelecida enrugava-se imperceptivelmente, a princípio, mas visivelmente nos últimos dias, em que umas olheiras inchadas lhe davam no rosto o aspecto desolador da doença que lhe fizera do coração uma pobre máquina sem regulamento. Podia dizer-se que ia morrendo aos poucos das feridas incuráveis que nele sentira durante toda essa existência de eterna sacrificada em que a alma se lhe esfacelara pelos agudos e impiedosos espinhos do egoísmo alheio. Com a doença de Manuela entrou o desânimo em todas as almas e a morte encontrou fácil caminho entre aqueles organismos depauperados e sem resistência moral. Todos os meses havia mortes no convento. Ora as freiras, ora as velhas criadas e recolhidas, lá se iam umas atrás das outras em debandada desoladora. E para ela, a morte que rodeava agora como companheira inseparável a velha casa conventual, tão suavemente serena e risonha, era um aflar de asas sinistro que lhe deixava na alma o luto de toda essa querida família espiritual, a única que verdadeiramente estimava agora. O convento acabava dia a dia, hora a hora. Sentia-se numa alucinação de pressentimentos e presságios tétricos, avisos sobrenaturais e fatos estranhos que causavam a perturbação e o pânico de todas aquelas criaturas enfraquecidas e mais ou menos doentes,
se não do corpo, pelo menos da alma. Assim, a sineta que no claustro de cima apenas era tocada quando alguém na casa entrava na agonia, para que as almas se recolhessem com Deus e, na sua ânsia de bem merecer, auxiliassem a que estava para partir, a desligar-se, sem pena nem pecado, desta vida defeituosa e amarga, começaram uma tarde, à hora calma do Ângelus, a tocar freneticamente, conclamando toda a comunidade que se olhava espavorida e convicta do trágico aviso. Era certo. Aquela sineta que uma só vez tocara assim, segundo constava, anunciando a morte de 2 freiras em cheiro de santidade, anunciava agora a morte, o fim da Santa Casa, que fora abrigo de tanta pobre alma de mulher revoltada ou submissa, mas todas crentes numa eternidade de venturas de que não tinham tido na terra a compensação. E todas elas, velhas e novas, míseras sombras de uma outra idade ou raparigas que a educação conservara afastadas do tempo em que vieram ao mundo, todas curvaram a cabeça à convicção de que a campa as chamava, de que era a morte que as libertaria em breve. Sim, elas estavam prontas, mas quanta tristeza nesse fim de existência que já mal se arrastavam, numa vida que não compreendiam já. Outro dia era um reboliço enorme nas casas desabitadas, que as fazia tremer de apavorante susto, pensando nas irmãs mortas ultimamente e em tantas que descansavam sob as lajes frias do claustro. E eram vozes misteriosas vindas da terra, perfumes deliciosos e estranhos que se espalhavam pelos casarões vazios, fantasmas silenciosos de freiras mortas havia séculos e que deslizavam sorridentes como que a animarem as pobres irmãs que assistiam ao fim da sua casa tão amada. Manuela, apesar de todo o seu bom senso, não resistia ao contágio e, como as outras, vivia numa atmosfera de prodígios e de medos que mais ativava o progresso do mal que a consumia. Mas não abandonava por esse motivo as velhas companheiras, que só nela achavam conforto para bem morrerem. Foi Soror Cláudia a última a deixar a vida, que tão dolorida lhe fora. Foi ela, a pobre louca, quem fechou, como um ponto final simbólico, mais um período de história feminina, tecida de sacrifícios e servidões e ilusões profundas e sem um fecundo e nobre e belo ideal de vida. Ali ou na família, no claustro ou no mundo, a existência feminina pouco diferia. Pouco mais era que esse decorrer estirado de anos partilhados entre pequenos deveres, insignificantes trabalhos, apagadas alegrias e supliciantes sacrifícios a que ninguém prestava atenção, tão naturais são aos servos e aos inferiores. Morta a Madre Cláudia e participado o caso às autoridades, teve Manuela que aceitar o depósito da casa para fazer a entrega legal. Acabada a clausura e o convento, por assim dizer, franqueado ao público, começou um novo martírio para Manuela, que se não podia furtar a indelicada e faminta curiosidade de toda a gente da cidade, que já depois fazia da visita ao convento uma distração a quebrar a monotonia da vida provinciana. A querida casa, tão recatada e fechada a todos os olhares indiscretos, foi uma coisa pública, escancarada e esquadrinhada por todos os indiferentes, uns sob a capa amável da simpatia e da piedade, outros rancorosos ou hostis, desrespeitando as suas crenças ingênuas ou troçando com as suas alardeadas superioridades as infantis preocupações daqueles seres inúteis. Manuela afetava uma serenidade que lhe custava anos de vida, não querendo dar aos indiferentes o espetáculo de uma dor que era apenas sua e das suas pobres companheiras, as recolhidas, as meninas do coro e as criadas, que em breve seriam arremessadas para o mundo como folhas inertes e sem vida, e dispensadas ao sabor do acaso, que as levaria sabe Deus a que dores e a que misérias. Tão mal preparadas como estavam para a luta de cá fora, quase todas pobres e sem amigos ou família que as tivesse como suas. Já que não podia furtar a casa e as coisas, a profanação dos olhos estranhos fechava a sua alma num silêncio orgulhoso que a tornava respeitada e conservava uma certa distinção naquele acabar de comunidade que sem ela seria um levantar de feira sem grandeza e nem simpatia. O inventário feito, a pilhagem executada por ordem superior,
Viu com profunda amargura os preciosos grão-vascos desprendidos das paredes seguirem com os azulejos hispano-árabes que foi possível arrancar, a pouca mobília rica que havia, os livros e as tapeçarias de valor, encaixotados, segundo diziam, para os museus de Lisboa. Eram livros velhos aos cantos, pelos corredores, baús e caixões devassados e esvaziados. E ainda lhe foi preciso assistir, sem que a desligassem do triste encargo de testamenteira, à invasão dos operários que vinham transformar a casa para novo destino mais em harmonia com a época. Portas escancaradas, divisões deitadas abaixo, montes de caliça pelos pátios e claustros, deslocadas as fontes murmurosas, mortas as plantas que eram o seu encanto, aquilo afigurava-se-lhe uma ruína completa, um desabar de todo um passado que morria sem ter criado raízes, como morre sem seiva, inutilizada, a planta nascida em terreno pobre e rochoso. Libertada, por fim, foi acabar de viver para uma pequena casa de campo que a ama Rita descobriu, escondida entre tufos de verdura tenra e uma doce paz idílica a rodeá-la. Sentia-se de mal a pior e, sem esforço, deixava-se morrer, desligada da vida, sem afeições ou deveres que aprendessem. Além do amor humilde da simples camponesa que a criara e acumulava de carinhos e ternuras na morte, como a rodeara na infância, nada lhe restava. Cristina, muito prática, muito à sua vontade, talhara para si um lugar amplo na vida. A última carta do irmão de Manuela pedia-lhe em casamento e a dela, que vinha junta, pedia, pro forma, o consentimento da madrinha. Manuela sorriu. Era sua vingança, uma como reabilitação do seu sangue, da sua própria carne expulsa outrora como coisa imunda da casa e da família. Era a vida onipotente readquirindo os seus direitos, a natureza triunfando dos preconceitos que desprezava as convenções e entrava como senhora, donde for expulsa como réproba. Cristina, na sua cega e egoísta caminhada para a vida, fora a força invencível da razão e da justiça, fora a suprema e triunfante palavra do futuro. A mãe, amorável, generosa e submetida, dera a existência aos pedaços para satisfazer as outras. A filha, egoísta e revoltada, e sem exageros de sentimentalidade que só provocam a dor, recebia uma por uma, transformadas em alegrias, as lágrimas da mãe. Manuela sorria. Era sua reabilitação. Era saboreada com infinito gosto. Tão certo é que nenhum sacrifício se perde, aproveitando quase sempre a quem menos o merece. Capítulo 8. Em toda a noite, Manuela não pudera dormir, angustiada, sentindo sobre o peito um peso esmagador, sufocada e aflita. Com a manhã, que rompera radiosa, empoeirando de ouro todo o campo e dourando as montanhas que se destacavam no fundo róseo do céu, serenava um pouco. Sentia-se mais aliviada e quis arrastar-se até a janela aonde se sentou na cadeira de braços, que era o seu pouso habitual. Olhava atenta a bandada de pombas brancas que saía do pombal em voos estonteados e incertos, embaraçando-se nos ramos das laranjeiras que floriam de branco e perfumavam delicadamente a atmosfera. Ah, como era linda a natureza, sempre renovada e sempre a mesma, e como era bom viver. E a pobre doente ouvia, no encanto de esperança, nunca extinta no coração humano, as palavras de consolação que a boa ama Rita lhe ia dizendo. Por que não iam passar uns tempos à casa do Sr. Morgado? Havia de fazer bem à senhora. Sim, iriam, concordava Manuela, mas não já, a primavera começara apenas, e a ama Rita bem sabia como eram ainda invernosos e frios esses meses de primavera lá na terra. Oh, se sabia! Quantas noites endegeladas passara acalentando nos braços a sua menina! Quantos dias fechara em casa porque a neve e o frio não dava licença, até maio, de se sair da lareira. Manuela, sorrisonha às recordações da boa velhota, prometia fazer essa viagem em vindo o bom tempo. E o menino, quando nascerá? Perguntava a ama. Já tens pressa de o chamar teu, não é assim? E comparava, com um certo sorriso irônico a aflorar-lhe aos lábios descorados, a ansiosa espera em que se andava pela vinda do primeiro filho de Cristina
e os transes por que ela passara para que a mãe chegasse a este mundo onde era agora uma triunfadora. Recordava. E recordar era tornar a sofrer as horas de desânimo e desespero que por milagre a não tinham atirado para um hospital de doidos ou para o cemitério. Tornava a ver a casa em ruínas, onde a criança nascera como um animal bravio, que anda a monte para não ofender com os seus gritos de filho ilegal as consciências sossegadas. Como isso já ia longe e como tudo tinha mudado. Quem lhe diria então que Cristina, a sua filha, essa vergonha viva, essa nódoa na família fidalga de que descendia, anos volvidos seria a senhora Morgada, a quem todos adivinhavam os desejos e amaciavam o caminho para que desse sem percalço o novo herdeiro da casa? E tão dessemelhante destino só porque uma tinha um pai que legalmente reivindicava os seus direitos, enquanto a outra era filha de um homem que, na sua inconsciência de bruto, apenas cuidara do prazer material e passageiro, com tanta mais perfídia quanto era maior o seu conhecimento da indulgência da sociedade para com as leviandades do homem transformadas em crimes para as mulheres. E Manuela, meditando e revendo toda a sua existência naquela hora de passageiro repouso que a doença lhe dera, pensava com amargurado remorso no que chamava agora a sua covardia. Sim, Cristina, no impulso do seu egoísmo e da sua ânsia de viver, é quem estava na verdade. A transigência, a covardia, a fraqueza, mesmo quando são filhos do sentimento, acarretam consigo o triste prêmio da sua inferioridade. E assim, pela covardia que tinham dado o bonito nome de bondade, ela ali estava sem família, sem amigos, sem uma alegria que aprendesse a vida, que a ia abandonando como fardo inútil que já não presta para nada. Não, não se deve transigir, não se deve esconder uma ação que em nossa consciência não é um crime, embora a sociedade, na sua hipocrisia, a mostre ferozmente como tal. A sociedade acostuma-se a respeitar os fortes e só pede contas severas aos fracos, aos que transigem, aos que a ela se não adaptam ou a não dominam, as duas únicas formas de a vencer. Cristina tivera razão. Ela não fora uma boa mãe, não soubera desempenhar o seu nobre papel, ferindo implacável porque fora ferida, cobrindo com a sua revolta o destino da criança que chamara a uma vida que lhe não pedira. Não tinha desculpa. Fora necessário que a filha, no seu bom senso de bastarda, soubesse encontrar a desforra no sacrifício do próprio corpo, procurando nesse casamento, sem amor, o nome que ela lhe negara. E valia muito o amor? Ah, ela sorria com dó de si mesma, recordando como se entregara toda inteira a esse sentimento, o corpo palpitante, a alma fremente, sem uma reserva, sem um pensamento mesquinho de dúvida, com a pureza de uma criança, cuja alma não fora maculada pela desconfiança. E o que lhe deram em troca? Pois bem, ia reparar a sua falta. E chamando a ama, que dava uma certa ordem ao quarto, respeitando a sua meditação, Manuela pediu a escrivaninha portátil que estava sobre a mesa de cabeceira, pegou num papel e ia escrever. Depois suspendeu-se, sorriu com amargura e pôs a pena de parte. O que ia fazer com essa declaração a juntar ao testamento? Cristina já não precisava do seu nome, mais amplamente coberta com o do marido que a tomara como filha de pais incógnitos, e a sua declaração extemporânea apenas lhe traria vergonha inútil e dissabores. Não a fazia, era já tarde para isso. Recostando-se às almofadas que a ama Rita lhe ajeitava na cadeira, sentiu-se agoniada, pediu água, depois fechou os olhos, franziu frouxamente os lábios descorados e a cabeça tombou-lhe para o lado, sem vida. Deixou de sofrer, dizia a velha, soluçando alto para a criada e para a mulher do quinteiro, que chamara aflita na primeira impressão de inevitável surpresa. E alisava-lhe os cabelos sobre a fronte, juntava-lhe as mãos numa atitude de prece. Deixou de sofrer, coitadinha. Toda a vida uma sacrificada. Espero que tenham gostado do conto Sacrificada, de Ana de Castro Osório. Obrigada por sua companhia e até a próxima.